Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o André, sou um dos diretores da Mística Café e eu vim contar para vocês um pouquinho da nossa história, tá? A gente tá com 20 anos já de empresa, um pouco mais de 20 anos, e eu queria contar como é que foi o começo, né? A gente começou essa história aqui em Londrina, eu e o Daniel, meu irmão, meu sócio. Essa história começou por conta do meu pai, foi um dos principais responsáveis aí por a gente ter construído tudo isso. Ele é engenheiro, tinha uma construtora, tinha feito uma viagem para fora e tinha visto aquelas máquinas de vending machine que tem lá fora, de refrigerante e tudo mais. E ele tinha uma importadora também, resolveu importar uma dessas máquinas e começar em paralelo uma pequena empresa de vending machine. A empresa dele até hoje é uma das empresas mais antigas do Brasil, de vending machine e também de café hoje. E ele começou, era um negócio paralelo, hoje é o principal negócio dele, não tem mais a construtora. E ele já tinha alguns anos de empresa lá em São Paulo, e a gente aqui em Londrina, eu novo na época, 18 anos, Daniel 20, ele falou pra gente, começa a alugar máquina aí, por que vocês não começam e tal, foi falando pra gente. E a gente resolveu seguir as orientações, mas a gente não tinha dinheiro na época, a gente dependia dele. E ele falou, eu empresto pra vocês o dinheiro das 10 primeiras máquinas, e aí vocês vão me pagando com o dinheiro das locações, da venda de café, né, da renda que seria um negócio informal naquele momento, vocês vão me pagando, né? Então a gente alugava as máquinas, tudo via São Paulo, a empresa dele, o café vinha de lá e tudo mais, e a gente fazia um conto corrente com ele ali e ia quitando essas dívidas. Eu passei engenharia civil na UEL no ano de 2000, meu irmão, meu sócio, fazia administração e direito aqui em Londrina. Quando foi em 2001, nós resolvemos empreender, né? Colocamos as pastinhas embaixo do braço e saímos à procura de clientes para alocar máquina de café. Então, a gente pegou a pastinha, pôs debaixo do braço e saiu para fazer essas visitas. Rodamos muito e depois de ter alugado a primeira máquina, vieram as próximas até chegar a essas 10, né? Segunda máquina, terceira máquina. Eram meses de visita para a gente conseguir alugar uma máquina naquele começo, porque a cultura ainda era diferente, a gente era muito inexperiente e foi se tornando algo que precisava de um espaço. Porque no começo a gente começou muito informal, dentro de casa, só instalava a máquina no cliente, tinha algum estoque mínimo dentro de casa. E aí minha mãe tinha uma loja de roupa feminina, uma boutique de roupa, né? E tinha uma salinha super apertada lá no fundo, que foi nosso primeiro escritório. Então a gente usava daquele espaço para consertar as máquinas, para ter algum estoque, tinha um computador já nesse momento, então a gente tinha uma certa organização de uma empresa e contratamos um primeiro funcionário, porque até aquele momento eu e o Daniel quem arrumava a máquina, instalava a máquina, entregava café e fazia tudo. No ano de 2003 ou 2004, não me recordo direito, meu irmão teve que se ausentar e morar 6 meses em São Paulo. Bom, nessa época nós não tínhamos funcionários, era apenas eu e ele. Eu estava na aula, tocava o telefone celular na época, que já existia celular na época, eu tive que me ausentar para ir atender o cliente o mais rápido possível. Só que o problema é que nessa época a gente já tinha uns 15 a 18 clientes. E o telefone tocava bastante, pois eu era tudo, eu era o técnico, o entregador de café, enfim. O que aconteceu? Acabei abandonando a faculdade de engenharia civil e me dedicando a empreender. Eu nem sabia que a gente ia se tornar hoje uma empresa que está em 12 cidades e com 20 anos de atuação no ramo de café. Depois disso, a gente chegou a dar mais um passo ainda nesse mini escritório, que foi contratar um comercial. Então iniciamos com um comercial, que foi um funcionário que ficou com a gente cerca de 13 anos, ele saiu há pouco tempo daqui da empresa. E ficamos lá um pouquinho com esse funcionário, logo procuramos já um escritório mais adequado, uma sala comercial, que a gente mudou, aí a equipe cresceu, aí a gente já tinha alguns técnicos, né, enquanto a gente ficou nesse imóvel. Depois já mudamos, ficamos em imóveis já bastante adequados, grandes, né, sedes com showroom, com toda a estrutura que hoje tem uma sede da Mística Café. E uma parte super importante também da Mística Café, da história da Mística Café, foi quando a gente resolveu crescer um pouco mais. A gente já estava num tamanho bastante legal aqui em Londrina, empresa bem conhecida, grande, mas a gente quis dar um passo a mais. E aí a gente abriu
a primeira filial, que foi em Maringá. E aí logo depois disso a gente já tinha aberto lá, tinha iniciado a operação de lá e querendo crescer, e a gente tinha um amigo que era de Londrina e morava em São Paulo, estava em grandes empresas lá, que era o Eduardo, tinha acabado de sair da Votorantim, da área de fusões e aquisições, M&A, e tinha mudado para a editora Abril. E ele tinha participado de um processo que eles compraram uma rede de franquias, e ele participou exatamente daquele processo. E eu, conversando com ele, falei, será que a gente não consegue franquear a nossa empresa? Será que é franqueável esse modelo? E meus sócios hoje, André e Daniel, tinham uma história de uma empresa de serviços de café em Londrina, e eles estavam buscando uma expansão. Então foi um momento muito oportuno da gente conversar, eu com a experiência de fusões e aquisições, de avaliação de empresas e de negócios, e também com essa oportunidade de ter avaliado uma empresa que tinha um modelo de franquia. Eu quis trazer muito das qualidades que eu via em empresas grandes e organizadas e tentar casar isso com o empreendedorismo natural dos meus dois sócios, o André e o Daniel. Me recordo que o primeiro trabalho que a gente fez foi definir a missão, visão e valores da rede Amish Café. E foi uma discussão que durou dias, talvez semanas, porque a gente realmente tratou aquilo muito a sério. E hoje mesmo, quando a gente lê em qualquer franquia que você entrar da rede Amish Café, tem um quadro com a missão, a visão e os valores da empresa, e ela nunca foi tão atual. No momento eu me recordo que a gente discutiu, queremos ser a maior? E não, nós não queremos ser a maior. Se formos a maior, vai ser por mérito. Nós queremos ser a melhor empresa de serviços de café do Brasil. E estamos trilhando um caminho muito bonito para chegar a este objetivo. A gente fez todas as projeções, o Eduardo como um cara da área financeira, né, de fusões e aquisições, mais as conversas com o pessoal da consultoria de franquias, a gente viu que era franqueável e nós três resolvemos dar esse passo a mais e franquear a empresa. Então foi um momento super importante. Assim, em 2011, surgiu a rede Amish Café. Eles tinham acabado de abrir uma filial em Maringá e a gente, a partir do ano de 2012, abrimos nossa primeira franquia em Curitiba. E hoje a gente está em 12 cidades, né, atualmente, né, das principais cidades que a gente tem pelo Brasil. As principais capitais do Brasil já tem Amish Café e principais cidades. Então, depois se vocês olharem lá no site, vocês vão ver o quanto está ficando representativo no setor de cafés. Então, a rede Amish Café possui 3 diferenciais que todo empreendedor gostaria de ter. Temos a venda recorrente, afinal alugamos os equipamentos e recebemos a mensalidade. Temos também o ganho de escala. A gente aluga um determinado número de máquinas e o nosso custo fixo passa a ser diluído e essa margem sobra todo para o investidor. Temos também a diversificação de receitas, atendemos diversos segmentos. Setor de bancos, indústria, comércio, alimentação, setor de saúde e podemos trabalhar conforme determinado segmento está mais aquecido ou não. E mais do que isso, hoje atendemos também os clientes residenciais. Podemos atender eles nas nossas lojas físicas, atender via WhatsApp e também no e-commerce. Cada franquia nossa possui a sua loja virtual e vai atender o cliente da sua região. E convidá-lo também para conhecer os nossos showrooms e mostrar a melhor experiência de café para que o cliente residencial possa ter um café de qualidade dentro da sua casa. Tá bom, pessoal? Então valeu, obrigado aí por ouvirem um pouquinho da história e contem com a gente para o que vocês precisarem. Um abraço.